está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje era para ser o Ricardo, né? E, enfim, eu vou fazer no lugar dele nosso bate-papo. Depois a gente, né, vamos vibrar um pouco para eles lá, porque estão passando por algumas dificuldades, provações, mas que eles possam ter força e coragem para suportar essas provações. Bom, nós vamos falar hoje do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Então diz assim, ó: retribuir o mal com o bem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se os amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Amar as pessoas que estão do nosso lado, amar as pessoas que nos defendem, amar as pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos agasalham, que nos acomodam em seu colo como um pai e uma mãe. Amar um irmão, um filho, um neto, é muito fácil. O difícil é quando nós amamos aqueles adversos. O difícil é quando nós amamos aqueles que têm alguma contrariedade ou não pensam da mesma forma que nós pensamos. Muitas vezes, até pelo ponto de vista de cada um de nós, aí é preferível se afastar, deixar ele de lado, porque ele não pensa como eu ou não age como eu. O que nos torna melhores que os outros? Da onde é que nós podemos tirar ou imaginar que nós somos base para que os outros se espelhem em nós? Quem somos nós? De que formas nós agimos diante da sociedade? Como que nós conseguimos aceitar as falhas humanas das pessoas sem criticar, sem criar qualquer vibração negativa com relação a eles? Portanto, que recompensa nós teríamos se amássemos somente os que nos amam? É complicado a gente acreditar que o fato de eu amar as pessoas que estão do meu lado já basta. Não. Nós temos que amar aqueles que muitas vezes nos causam prejuízo ou que às vezes nos deixam chateados, tristes por alguma coisa. Porque amar os inimigos, vamos fazer uma reflexão aqui diante desse evangelho, desse capítulo 12, onde diz o seguinte, e até amar os inimigos é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Se você ama o seu inimigo, você não vai fazer nenhuma crítica no sentido de prejudicá-lo, porque você não faz isso com quem você ama, certo? Então nós não devemos fazer para aquele que nós não amamos, ou que pelo menos nos colocamos como inimigo. Amar os inimigos é experimentar júbilo em vez de pesar com os bens que lhes advenham. Você amar o seu inimigo, se você vê que ele está passando por uma dificuldade, você vai orar por ele, para que ele possa se libertar daquela situação difícil que ele passa. Aí se pergunta, mas como é possível? Como que eu vou conseguir fazer isso?
Porque na maioria das vezes, quando percebemos que o nosso inimigo está passando por dificuldades, por situações trevosas, nós não devemos, se nós realmente conseguimos amar o nosso inimigo, como Jesus nos ensinou, nós vamos desejar o contrário, que eles não sofram, que eles consigam ajustar a sua vida e caminhar, que eles deixem aquelas dificuldades para lá e consiga superar os males que estão passando. Amar os inimigos é socorrê-los em se apresentando à ocasião. Se você vê o teu inimigo em sofrimento, para que você prove que você já o ama, vá lá, estende a mão a ele, tente levantá-lo, tente apoiá-lo para que ele consiga caminhar. Ah, mas se eu fizer isso, ele não vai querer me ajuda, ele não vai querer que eu faça alguma, ele é meu inimigo. Mas se você você tentar, você insistir, e ele se negar a aceitar a sua ajuda, já é um problema dele, você fez a sua parte. Amar o inimigo é retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Se o meu inimigo me faz alguma coisa de ruim, eu não devo pagar o mal com o mal, e sim, o mal que ele me fez eu tenho que pagar com o bem. Mas esse bem que eu vou fazer para ele não é para humilhá-lo, não é para mostrar para ele que eu sou melhor que ele. Não, tem que ser de coração, com amor. Tem que fazer como um verdadeiro cristão. Buscar atendê-lo e tentar ajudá-lo de qualquer forma. Amar os inimigos é você estar sempre pronto para atendê-los, para assisti-los. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Se nós conseguirmos, às vezes eu fico pensando, já me perguntaram uma vez assim: você tem inimigo? Bom, o que eu sempre respondo: não tenho inimigos. De fato, nessa encarnação, eu tive um moleque, 14, 15 anos, eu trabalhava numa serraria e tinha um rapaz que nós discutimos, brigamos por porcaria, por coisa, e ele já era bem mais velho que eu. Mas discutimos por porcariada lá, por bobeira, nem me lembro por que foi. E esse rapaz, ele ficou de mal comigo e falou que nunca mais queria conversar comigo, que se ele um dia encontrasse comigo, ele ia desviar para outra calçada, que ele não queria nem saber se eu estivesse bem, se eu estivesse mal. Bom, enfim. Só que o tempo passou e eu saí desse emprego e ele não conversava comigo. Eu também não procurava muito assim ir atrás, sabe? Mas com o passar do tempo, certo dia eu já com filhos no braço, encontrei com esse rapaz e eu reconheci, e ele também me reconheceu. Ele deu um sorriso para mim e veio ao meu encontro e nos abraçamos. E ele olhou para mim e falou assim: que bobeira, quando nós éramos criança, que isso era uma criancice, ele falou, nós pensávamos, eu principalmente pensava dessa forma, que jamais eu iria te perdoar. Perdoar do quê? Você não fez nada para mim? Nós simplesmente nos desentendemos por causa de uma bobeira de criança. E que bom que você sorriu e aceitou meu abraço. E eu falei para ele, como não aceitaria seu abraço? Que na realidade eu não sentia ele como inimigo, mas foi uma... Agora imagina se nesse dia que eu o vejo, ou eu ou ele, se afastam um do outro. De quando isso possa mudar na outra encarnação?
E se porventura, por algum motivo qualquer, a gente se encontra, se esbarre, e nesse esbarrão acaba um caindo e se machucando, uma bobeirinha, isso poderia se tornar pior ainda, né? Então, o fato da gente aceitar que tem um inimigo já é uma maneira da gente se tornar inimigo de alguém. Nós precisamos buscar, de uma certa forma, sempre estar próximo das pessoas que a gente sente que ele não gosta muito da gente. É esses que nós precisamos conquistar, porque muitas vezes são inimigos do passado, e aí cabe a nós trazê-los para o nosso lado, para que nós possamos amá-lo um dia. Se eles são nossos inimigos do passado, eles vão, de certa forma, vai retornar, vai encontrar conosco, né, nesta encarnação ou na próxima, e vamos ter que reparar os nossos erros. Vamos ter que reatar a nossa amizade. Os inimigos desencarnados, os inimigos do mundo invisível, vamos dizer assim, se manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços, e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser. Pois bem, se eu tenho inimigo desencarnado, um inimigo na erraticidade, no mundo invisível, se ele me encontra de alguma forma, ele vai procurar me obsediar, vai procurar me atrapalhar a minha vida. Sim. Aí por que isso é permitido? Por que a espiritualidade, por que Deus permite que esses espíritos possam obsediar aquele encarnado? Exatamente para que nós possamos dar um passo adiante. Porque quando nós temos um espírito do nosso lado tentando nos obsediar, nós vamos buscar através do amor, nós vamos buscar através da oração, trazer um pouco de paz para ele. Se nós não temos a certeza, porque muitas vezes, até quando as pessoas vêm nos procurar no centro espírita e perguntam: mas o que eu faço? Ele é meu inimigo? O que é? Ele não gosta de mim? Por quê? O que está acontecendo? A questão é muito simples. Ele pode ser inimigo do passado, como não? De repente ele pode ser um espírito necessitado que se aproximou e sentiu uma afinidade, uma atração, sentiu-se melhor por causa da nossa vibração, da nossa energia vital, e ele acaba se sentindo bem do nosso lado e fica ali. Então nem sempre são inimigos do passado, mas quando são inimigos do passado e tentam nos perseguir, eles nos ajudam a nos alavancar moralmente, porque faz com que percebamos que a única maneira de se libertar dessa obsessão é amá-lo, é pedir a Deus, pedir a Jesus para que ele seja auxiliado e que a gente também se ajuste, se acerte. E com isso faz com que a pessoa vá em busca da doutrina espírita, faz com que a pessoa vá em busca de conhecimento de que como eu posso fazer para poder diminuir essa obsessão. Livrar-se dele jamais. E quando alguém chega e fala: tire isso de mim, não tem como, não é? Certa vez até uma pessoa me falou: não, eu quero que você tire isso de mim. Eu falei: não tenho como tirar isso de você, isso é seu, é você que tem que se ajustar com ele, não sou eu. Pode até ser que ele não goste de mim, mas o inimigo dele hoje é você. Vocês é que tem que se acertar. E aí tem que sempre ser orientado essas pessoas que a melhor maneira que se tem de poder resolver uma obsessão é amando o seu inimigo. É a única maneira. É amar. Amar incondicionalmente. Amar. Muitas vezes eles retornam ao corpo físico no nosso lar, como um neto, como um filho, né? E é o primeiro passo da gente poder se refazer, está ali.
nesse período em que um está encarnado e o outro desencarnado. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Muitas pessoas falam, isso é um absurdo. Quem não compreende as palavras do Cristo não consegue entender isso. Como que eu posso, se alguém bater no meu rosto, eu vou apresentar o outro? Isso é no sentido figurado que Cristo dizia. Cristo disse para que nós apresentemos o outro lado. Para que nós, se alguém nos fere com palavras ou com ódio, que nós sejamos diferentes, que nós apresentemos o outro lado, e o outro lado é o quê? Se ele nos ofende, digamos palavras boas. Se ele nos agride verbalmente, vibremos amor e tentemos buscar através das palavras, com muito amor, com muito carinho, uma aproximação. Se alguém nos afasta, busquemos nos aproximar. Se alguém nos quer o mal, queiramos o seu bem. É isso que Jesus quis dizer com: se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Porque em sã consciência, se alguém der um tapa na cara da outra pessoa, fisicamente, agredindo fisicamente, precisa tomar muito cuidado com a reação. A reação às vezes é instantânea, né? E nós nem sempre estamos equilibrados o suficiente. Por isso devemos vibrar, pedir a Deus e a Jesus e aos bons espíritos para que nos mantenham sempre em equilíbrio, e nós busquemos esse equilíbrio. A questão é que na lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, em harmonia com a época em que Moisés vivia, porque aquela época era assim. Não se conhecia de uma outra forma a não ser, né, se alguém te agrediu, agrida, revide, né? Era desta forma. Só que o Cristo veio e apresentou que você deve retribuir o mal com o bem. E disse ainda: não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresenta-lhe a outra. Quando ele fala não resistei ao mal, não resistais ao mal que vos queiram fazer, é que nós também não devemos deixar que nos façam o mal. Mas eu não posso revidar. Se eu puder me esquivar, eu vou me esquivar. Essa é uma. Não adianta eu aceitar, não, ele vai me bater, deixa ele me bater, eu vou apanhar, vou ficar quieto. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Eu tenho que dar de alguma maneira, eu tenho que sair dessa discussão, dessa briga, dessa agressão, sem ofender, sem retribuir, né? Eu não vou deixar com que ele me agrida, mas eu não vou dar a outra face, eu vou vibrar de uma forma diferente, vibrar ao contrário. Nas instruções dos Espíritos disse o seguinte: vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Se nós não conseguimos perdoar, é porque nós não aprendemos os ensinamentos do Cristo. E para que possamos dizer eu sou cristão, é porque eu sigo as palavras do Cristo. Eu sou espírita, é porque eu sigo os conceitos espíritas, é porque eu busco através da doutrina espírita me tornar melhor, é porque eu busco através das palavras do Cristo me tornar melhor. Aquela célebre frase: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para modificar-se, assim como conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para modificar-se. Porque nós estamos em processo de aprendizado, em processo evolutivo. Ninguém aqui é perfeito
tanto que consegue suportar ou resistir a tudo isso. Mas nós temos que lutar, nos esforçar ao máximo para podermos aprender a amar e perdoar. Diz também assim, penoso vos é o sacrifício de amardes o que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valereis mais do que eles. Então, esse sim é um sacrifício agradável a Deus. Quando eu consigo amar o que me persegue, amar o que me odeia. Paulo é um exemplo disso. Paulo era um exemplo de quem amava aquele que o perseguia. E se a gente conseguir fazer desta forma, amar o que nos persegue e odeiam, nos caluniam, é um sacrifício, sim, mas nos coloca numa posição melhores que ele. E nesse fato eles acabam percebendo a nossa mudança e a maneira com que a gente vem agindo, e acaba despertando. Por que ele consegue fazer isso? Não é? Nós sempre falamos duelo ficou lá no passado. Só que se a gente para pensar, existe até hoje o duelo. Tem tantas pessoas duelando por aí. E nesse trechinho lá que fala sobre o duelo, diz assim, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar-se com a injúria. Então, meus irmãos, é simples. Nós temos que deixar o duelo de lado. Muito embora, volto a dizer, o duelo ainda existe. Porque se nós observarmos a duelo de vibrações, a duelo de pensamento, a duelos, não estou nem falando num tiroteio entre duas facções ou uma polícia e a facção, não. Muitas vezes esse duelo se dá entre um pai e um filho, entre dois irmãos que são inimigos do passado e foram colocados ali juntos para poder caminhar e aprender, e ficam se duelando o tempo todo, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Às vezes, quando criança, se percebe até mesmo pelos ciúmes que tem um do outro. Então, faz-se necessário os pais colocá-los à frente do amor e ensiná-los a amar um ao outro. Nosso irmão Chico Xavier, numa das suas mensagens espíritas, eu separei agora para finalizar essa nosso bate-papo, essa nossa live aqui do Nova Luz. Ele diz o seguinte nessa mensagem: o perdão é a lição mais difícil, por isso Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é muito mais uma questão de atitude do que de palavra. Ou seja, se é uma das lições mais difíceis, por isso o Cristo deixou por último, né? Porque ali crucificado, aguardando que o seu corpo desligasse, ele pede ao Pai que perdoa aquele pessoal que estava ali, os seus algozes, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ali naquele finalzinho, Jesus nos ensinou através da sua atitude, embora ele usou essas palavras, mas todo mundo sentiu o perdão do Cristo nas suas fibras,
das suas vibrações. Aqueles que estavam ali procurando feri-lo, a maioria se sentiu ferido, mas não ferido pela dor, mas sim pelo brio, por aquilo que eles cometeram. Então, meus irmãos, o perdão, se é uma lição difícil, sim, é uma lição difícil, mas nós não devemos deixar por último. Vamos começar a aprender a amar e a perdoar as pessoas a partir de hoje. Bom, para a gente encerrar a nossa live, eu convido a todos que possamos refletir no amor infinito de Jesus, mentalizando o nosso irmão Ricardo, Elisângela e Juan. Peço licença aos irmãos e às irmãs que estão ouvindo, para que possa nesse instante pedir a esses nossos irmãos que sejam fortalecidos e amparados, que o Divino Mestre possa amparar não só eles, mas todos que estão hospitalizados, em dificuldades, nos leitos de dor e de lágrima, que possam ter força, coragem para vencer a dificuldade pela qual estão passando, e que esse amor infinito de Jesus e do nosso Pai Celestial possa abrandar os corações de todos que sofrem. Agradecemos então a oportunidade da noite, e que todos nós possamos ter um final de semana agradável em família, né? Ficando em casa pela pandemia, mas que não percamos a nossa esperança, a nossa fé e o amor que temos uns pelos outros. Até a próxima, fiquem na paz, que assim seja.